Bom dia, está me ouvindo, Ana Cláudia? Bom dia, professor, estou ouvindo sim. Bem, nós vamos iniciar, né? Os alunos vão entrando, a gente vai aqui admitindo eles, porque nós só temos hoje 50 minutos e como nós combinamos, a gente vai fazer hoje o comentário a revisão para a prova, né? E o comentário do exercício 03, o exercício que foi enviado para vocês. Tá? Então, a gente vai trabalhar. Então, vamos começar pela prova, a questão da revisão da prova. A nossa prova, ela valerá 7 pontos, terá 7 questões, cada questão valendo 1 ponto. E nós vamos comentar os pontos, assim como nós fizemos na primeira verificação, os pontos que estarão aqui dentro da prova, para que vocês possam dar uma revisada nos vídeos, nas videoaulas postadas, no material que foi enviado para vocês como suporte. É o PDF das aulas que foi enviado lá para a plataforma para vocês. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu peço que vocês dêem uma olhada é a questão dos micro-organismos que nós trabalhamos. Então, para a segunda verificação, nós trabalhamos 3 micro-organismos, que foram os vírus, foram as bactérias e os fungos. Então, nós conversamos sobre esses micro-organismos, pontos importantes voltados para dentro da área de vocês, aqui a área da enfermagem. Então, nós conhecemos estruturalmente esses micro-organismos e em um determinado momento eu pedi que vocês estudassem de forma comparativa, olhando como é uma estrutura do vírus, como é a estrutura bacteriana e como é a estrutura fúngica. Nós, além da estrutura, além da morfologia, nós vimos de que é composto cada estrutura desse micro-organismo, né? Então, conversamos sobre a estrutura viral, a estrutura bacteriana e a estrutura fúngica, mostrando do que eles são formados e qual a função de cada estrutura, como nós vimos, por exemplo, nas bactérias, onde nós mostramos parede, mostramos membrana, flagelo, tilos,
né? Então, nós vimos essas estruturas, conversamos sobre cada uma delas e vimos a sua funcionalidade, a importância dela para a sobrevivência do micro-organismo. Além disso, nós adotamos na metodologia conhecer esses micro-organismos fisiologicamente, em relação à questão nutricional desses micro-organismos, a questão reprodutiva. Então, nós vimos como eles se reproduzem, né? Novamente, de forma comparativa, nós vimos que os vírus eles precisam de uma célula hospedeira, nós vimos que as bactérias elas se reproduzem por cissiparidade, e os fungos nós vimos que têm dois tipos de reprodução, a reprodução sexuada e a assexuada, onde nós vimos como eles se reproduzem. Ainda dentro da fisiologia, nós vimos a questão de atmosfera de oxigênio, como é que esse micro-organismo ele é aeróbio, anaeróbio. E, por último, nós enfocamos na questão dos fatores de patogênese desse micro-organismo. Como nós vimos, os micro-organismos, nem todos são agentes patogênicos. Nós vimos que a maioria deles não são agentes patogênicos, pelo contrário, são micro-organismos benéficos e que nós utilizamos no nosso dia a dia para a produção de alimentos, para a produção de bebidas, para a produção de fármacos. E nós vimos que um grupo, né, uma pequena parcela desses micro-organismos são considerados agentes patogênicos. Então, nós temos vírus, bactérias e fungos que não são patogênicos, mas eu tenho um pequeno grupo, mas um grupo representativo, que estão envolvidos em causar patogênese, principalmente patogênese em seres humanos, que é o nosso objeto de trabalho, que é o nosso enfoque principal aqui da nossa disciplina. Então, nós vimos esses 3 micro-organismos sob essa perspectiva. Com qual objetivo? Objetivo de conhecê-los, objetivo de identificar no momento em que eles estiverem causando um processo infeccioso quem é o micro-organismo que esteja presente lá, e acima de qualquer coisa, conhecê-los, identificá-los, causando o processo infeccioso e fazendo intervenções, que é algo preponderante aqui dentro da nossa área. Então, nós vamos identificar uma infecção acontecendo e nós vamos fazer algumas intervenções para poder eliminar esse micro-organismo, para que cesse esse processo infeccioso e esse meu cliente retorne à homeostase. Então, a nossa disciplina, ela se pautou dentro desse ponto, focado um pouquinho aqui, né, nessa segunda parte para microbiologia, mas nós vimos também isso lá na primeira parte, na imunologia. Então, dito isso, né, nós vamos conversar sobre alguns pontos específicos. Então, a nossa prova será 7 questões, e eu preciso que vocês conheçam esses micro-organismos estruturalmente. Então, por exemplo, em relação aos vírus, nós vimos que os vírus são organismos, né, seres vivos muito simples e que são formados estruturalmente apenas por um capsídeo que envolve o material genético. Esses seriam os vírus não envelopados. Nós temos uma outra categoria, né, com pequenas modificações, que são os vírus envelopados. Então, os vírus envelopados nada mais são do que vírus que têm uma membrana externa envolvendo o capsídeo e o material genético dentro desse capsídeo. Esse seria o vírus envelopado. Nós vimos que esse envelope ele leva da célula hospedeira quando, após a sua reprodução, a sua multiplicação viral, uma das formas de sair sair de forma organizada, e ele acaba levando o fragmento da membrana, e isso vai constituir o envelope viral. Então, eu peço que vocês deem uma olhada na questão da estrutura viral e compare essas duas questões, o que é um vírus envelopado e um vírus não envelopado. O que constitui cada um deles, como nós falamos aqui. Além dessas estruturas, alguns vírus, como nós vimos no caso do vírus HIV, têm alguns fatores a mais, como, por exemplo, presença de enzimas dentro do seu citoplasma. Então, um exemplo que nós demos desse vírus é o vírus HIV. O vírus HIV é um vírus envelopado, né? Então ele tem um envelope externo, que é a membrana,
Nessa membrana estão inseridos lá as glicoproteínas 120 e a glicoproteína 41, que é essencial para esse vírus entrar na célula hospedeira. Depois nós vimos que o vírus HIV tem o capsídeo dentro deste envelope, e dentro do capsídeo eu tenho o material genético. E dentro também, lá junto, o vírus HIV ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, tá? Então vejam por essa perspectiva estruturalmente os vírus. O que eu preciso saber professor, por que eu preciso saber o que é um vírus envelopado ou não envelopado? Precisa saber para eu tomar determinadas condutas. Então, por exemplo, hoje nós estamos sendo acometidos por uma pandemia causada pelo SARS-CoV-2, né, causando uma infecção que é a Covid-19. Esse vírus é um vírus novo, né? É um vírus que começou a infectar agora, causar esses processos infecciosos em humanos, e é o conhecimento estrutural desse vírus que propicia a gente fazer alguma intervenção. Então, por exemplo, quando ele começou a causar processos infecciosos, os pesquisadores, as pessoas que estão trabalhando na busca de um tratamento, na busca de uma medicação antiviral, na busca de uma vacina, antes de qualquer coisa, eles foram procurar saber como este micro-organismo era estruturalmente. Então, o vírus do SARS-CoV-2, ele é um vírus envelopado, e quando eu falo isso, eu já sei que é o quê? Ele tem uma membrana externa, né? Popularmente chamado de coronavírus, porque nesta membrana estão inseridas proteínas que formam como se fosse uma coroa, e aí daí vem o nome coronavírus. Então, foi uma das coisas que foram procurar nesse vírus, conhecê-lo estruturalmente, conhecer de que é constituído o seu material genético, né? Conhecer os seus fatores de virulência, conhecer quais são as células que ele infecta. Nós já sabemos que ele infecta diversas células do trato respiratório superior, do pulmão, células musculares cardíacas, células renais. Então, ele infecta uma diversidade de células, daí a sua capacidade de se expandir com grande facilidade, causando a infecção que nós estamos conhecendo. Então, quando eu digo para vocês olharem com carinho e conhecerem estruturalmente os vírus, saber como eles estão se comportando, é porque isso terá uma aplicabilidade dentro do nosso dia a dia. Então, dê uma olhada com carinho nessa questão da característica viral, vírus envelopados, vírus não envelopados. Outra característica importante que a gente estava falando aqui, é um ponto que vai estar dentro da prova de vocês, é a questão da infectividade desse vírus. Eu acabei de falar que o coronavírus é um vírus altamente infectivo, com capacidade de causar infecções em diversos sítios, em diversas células, em diversos órgãos. A capacidade dos vírus, nós vimos que normalmente ele infecta células específicas, não quer dizer que ele consiga infectar só uma célula, mas normalmente os vírus que nós demos como exemplo, eles infectam células específicas. Então, o vírus HIV, ele infecta uma célula específica, que é quem? Que é o linfócito TCD4. O vírus HPV, que nós demos como exemplo, ele infecta as células do colo do útero. E nós vimos que essa infectividade ou a capacidade de invadir ou de infectar essas células específicas, ela está relacionada diretamente com a sua capacidade de entrar na sua célula. E a capacidade de entrar em células específicas, ela se dá porque os seus receptores, né? O receptor na superfície do capsídeo, o receptor na superfície do envelope viral, ele se encaixa perfeitamente no receptor da célula hospedeira. Então, nós exemplificamos isso lá para o vírus HIV, que ele consegue infectar somente os linfócitos TCD4. Por quê? Porque ele tem na superfície do seu envelope a proteína GP120 e GP41. Essas proteínas, elas se encaixarão nos receptores presentes na superfície do linfócito TCD4, que será o TCD4 e o CCR5. Nós vimos que há esse encaixe perfeito, e esse encaixe, essa adesão na superfície, é o passo inicial desse micro-organismo invadir a célula hospedeira. Então, essa questão de infectividade, a capacidade de infectar determinado tipo celular, está relacionado com o encaixe perfeito, com a ligação perfeita entre receptores virais
e receptores da célula hospedeira, né? Então, a invasão viral é uma invasão organizada, não é uma invasão ativa, direta, que ele vai lá, rompe a célula ou ele entra ativamente na célula. Não, ele só vai invadir se ele tiver esses trâmites, essa ligação perfeita, e é por isso que cada vírus infecta um tipo celular ou um grupo de tipos celulares especificamente, tá? Então, essa questão de infectividade é um ponto importante que vocês devem também olhar com carinho. Em relação em conhecer o segundo micro-organismo que nós trabalhamos, que são as bactérias, eu tenho que, quando eu disser, olha, essa infecção está sendo causada por uma bactéria, nós vimos que são micro-organismos, nós vimos que são seres microscópicos que nós não conseguimos ver a olho nu. Eu mostrei para vocês isso na prática, quando nós colocamos as nossas mãos dentro de as nossas digitais do agar e vimos que depois cresceu esses micro-organismos. Então, eu olho para a minha mão e eu não enxergo esses micro-organismos, mas eles estão presentes. Assim como nos processos infecciosos, nas lesões de pele, nas infecções em diversos sítios, eu não vou conseguir enxergar o micro-organismo, né? O que eu vou identificar? Eu vou identificar as repercussões clínicas, os sinais clínicos que me indicarão que ali estará ocorrendo um processo infeccioso. Mas eu preciso identificar. Então, é clinicamente que eu vou determinar quem provavelmente está causando infecção e laboratorialmente também, porque eu posso coletar essa amostra e pedir para analisar e identificar qual é o micro-organismo que está causando aquele processo infeccioso. Mas eu preciso, quando determinar, por exemplo, uma bactéria que está causando uma pneumonia, é uma bactéria que está causando uma infecção de pele, né? Uma infecção de ferida, por exemplo. Eu preciso, quando fazer essa identificação, saber do que se trata. Então, se eu disser que é uma infecção bacteriana, eu tenho que saber como é essa bactéria, né? Se eu disser que é uma infecção fúngica, eu tenho que saber como é o fungo. Uma infecção viral, eu tenho que saber como é um vírus, porque senão eu fico no mundo do abstrato, no mundo do microscópico, e aí eu não consigo determinar, tá? Então, nós precisamos conhecer, nós vimos que as bactérias, elas são organismos procarióticos. O que significa isso? Significa que eles são organismos que não têm núcleo, né? Ele tem um material genético, um único cromossomo disperso no seu citoplasma. Então, se eu for comparar a questão material genético entre os 3 micro-organismos que nós estudamos, nós vimos que vírus, eles têm material genético simples, são fragmentos de DNA, né? Fitas de DNA ou RNA. As bactérias, elas têm como material genético um único cromossomo disperso no seu citoplasma, ou seja, ela não tem núcleo, por isso ela é denominada como procariótico, ou seja, que não tem núcleo. E, além disso, algumas bactérias têm um material extracromossômico, que são os plasmídeos, como nós vimos. Os fungos, eles já são geneticamente um pouco diferentes. Eles já são células eucarióticas, ou seja, tem o seu núcleo presente e o material genético lá dentro. Ele já não tem mais agora um único cromossomo, ele já tem cerca de 21 cromossomos que as espécies fúngicas têm. Então, você vê que geneticamente eu posso estudar comparativamente. Então, quando ele disser, olha, uma bactéria que está causando, olha, então se é bactéria, significa que é um procarioto, que é um micro-organismo que não tem o material genético individualizado ou dentro ou internamente ao núcleo, porque ele não tem núcleo. Uma outra característica peculiar, porque eu falei para vocês, e eu falei isso em taxonomia, quando eu digo uma bactéria, é porque ela tem características específicas. Então, elas são unicelulares, elas são procarióticas, como nós vimos, né? Não tem núcleo. Elas têm parede constituída por beta-glucano, né? Tem parede constituída por peptídeo-glicano, né? Então, se eu dissesse, olha, a infecção está sendo causada por bactéria. Eu sei o que é bactéria. Bactéria é um micro-organismo unicelular, procarioto, que não tem um material genético individualizado e que tem a parede celular, que é uma estrutura que nós conversamos, constituída por peptídeo-glicano, tá certo? Mas eu acho agora é uma infecção causada por um fungo. Aí eu tenho que saber como é estruturalmente. Um fungo ele pode ser uni ou multicelular. Ele tem um material genético dentro do núcleo, então ele é eucarioto.
ele tem diversos cromossomos. Se eu for olhar para a parede dele, nós vamos ver que a parede dele já é constituída de quitina e polissacarídeo, como as beta-glucanas, tá certo? Então, é dessa forma que eu quero que vocês enxerguem. Quando identificar uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, saibam estruturalmente do que está se falando. Ah, é uma infecção viral. Eu tenho que saber novamente, os vírus são organismos muito simples, intracelulares obrigatórios, né? Eles precisam da célula para poder se reproduzir. Eles são formados basicamente por capsídeo, material genético, e alguns por envelope, né? E o material genético deles não são cromossomos, são fitas simples de DNA ou RNA, tá? Eles não têm parede, né? Só é capsídeo e material genético, e alguns têm envelope. Então, é dessa forma que eu quero que vocês enxerguem, porque senão o mundo ficará extremamente abstrato para vocês. E é esta teoria que está instrumentalizando vocês para o dia que vocês fizerem a identificação de uma dessas infecções, consigam determinar e consigam saber que, teoricamente, como são esses micro-organismos que estão causando. Que, como eu falei para vocês, é conhecendo quem está causando, é identificando quem está causando, que eu posso fazer uma intervenção, que é o ponto principal aqui para a gente. Relacionado ainda à questão bacteriana, as estruturas, nós vimos que as bactérias têm diversas estruturas, né? E nós conversamos sobre elas. Então, nós vimos que as bactérias têm 3 envoltórios, né? Vejam que nós falamos de forma geral. Nem todas vão possuir todas essas estruturas que nós conversamos lá. Isso eu deixei bem claro para vocês. Mas, de forma genérica, as bactérias elas podem ter cápsula, né, que é um envoltório. Depois nós temos parede celular. Depois nós temos membrana. Na superfície dessa célula, nós temos algumas estruturas, como os pilos, por exemplo, que estão envolvidos em adesão celular. Nós temos flagelo, que está relacionado com o movimento. Dentro desta célula, a gente tem algumas estruturas, né, como o material genético, por exemplo, nós vimos que é único cromossomo, e algumas têm plasmídeos, que é um material extracromossômico. Nós vimos que ele tem um ribossomo. Então, foi essas estruturas que nós conversamos, e nós vimos que cada uma delas tem a sua funcionalidade. Então, eu peço que vocês dêem uma olhada na questão das estruturas bacterianas, olhando quem são e relacionando com a sua funcionalidade. Essa funcionalidade, ela está envolvida diretamente no micro-organismo ser capacitado a sobreviver naquele ambiente, naquele sítio infeccioso no qual ele está estabelecido, tá? Então, olhe para essa questão. Pilos, ele serve para isso. Flagelo serve para isso. Membrana celular, a função dela é essa daqui. Então, de forma rápida aqui e pontual, nós vimos que a cápsula, que é aquele gelzinho externo das bactérias, está envolvida em reserva de nutrientes e água, e também está envolvido com adesão celular. A parede celular está envolvido com proteção da formato à célula, está envolvido com proteção contra a osmose, né, proteção osmótica. A membrana celular, nós vimos que uma das suas funcionalidades é permitir o que entra na célula, e aí o nome é permeabilidade seletiva, selecionar o que entra e o que sai da célula. As fímbrias, né, o pilos que nós vimos, ele está envolvido na aderência celular, e algumas fímbrias que são consideradas fímbrias sexuais envolvidas no transporte, né, na transferência de material genético de uma bactéria para outra. O flagelo nós vimos que está relacionado com o movimento, nem todas as bactérias possuem, mas quem possui flagelo consegue se movimentar, e a movimentação é um fator que favorece a sobrevivência do micro-organismo. Tá? Então, dê uma olhada. Então, lá no interior, material genético guarda informação genética, os plasmídeos são uma informação genética extra, e muitos desses plasmídeos têm genes relacionados à resistência bacteriana a antimicrobianos, os ribossomos envolvidos na síntese proteica. Então, dê uma olhada nessas estruturas bacterianas e a sua funcionalidade. Um ponto importante dentro desses micro-organismos, como eu falei para vocês,
é a questão da patogênese, né? A patogênese bacteriana, a patogênese fúngica e a patogênese viral. Então, a patogênese significa o quê? Que o micro-organismo possui estruturas, que o micro-organismo possui capacidade de se estabelecer em determinado local. E o que é que vai capacitar ele a sobreviver nesses locais? São essas estruturas que nós conversamos, né? Então, quem possui essas estruturas é um micro-organismo capacitado a sobreviver em um determinado local. Então, por isso que nós relacionamos essas estruturas com a patogênese bacteriana. Então, a patogênese nada mais é a capacidade de se estabelecer naquele sítio, né? Se multiplicar e, consequentemente, esse estabelecimento e essa multiplicação está envolvido em dano tecidual. E esse dano tecidual ele não está relacionado só ao micro-organismo se desenvolvendo naquele local. Nós vimos que esse dano tecidual tem também, em contrapartida, a ação do sistema imunológico, que tenta eliminar esse micro-organismo. E esses dois fatores, sistema imunológico e o estabelecimento e multiplicação do micro-organismo, está relacionado a dano tecidual. E esse dano tecidual, nós conversamos também que ele é importante, né? Ele é a sua escala de importância, ela está relacionado qual tecido está sendo danificado. É um tecido do sistema nervoso central, né? É uma meningite, a infecção se instalou lá no sistema nervoso central. Nós vimos que se ocorrer danos ali, o prejuízo para o meu sistema é muito maior. É no meu pulmão, é no meu rim, né? Então, tenho órgãos muito importantes para a manutenção do meu sistema e se ocorrer um processo infeccioso lá, se chegar o micro-organismo patogênico capaz de se estabelecer, capaz de se multiplicar, o embate, né, entre o seu estabelecimento e o sistema imunológico promoverá danos teciduais e esses danos trarão repercussão para o meu sistema. Então, a patogênese bacteriana está relacionada a isso, a capacidade de se estabelecer naquele local, se multiplicar e causar esses processos infecciosos. É um ponto importante. O sexto ponto, né, eu quero que vocês deem uma olhada também para uma questão importante que nós conversamos, que é a questão da transmissão, né? Como é que ocorre a transmissão desses micro-organismos? Nós vimos que eles vivem num ambiente, nós vimos que para inserir, né, inclusive nós vimos isso na imunologia, para eles entrarem no nosso sistema, ele tem portas de entrada, ou eu posso inseri-los ativamente dentro do meu sistema. Então, muitas vezes, nós adquirimos esses micro-organismos do ambiente. Então, eu exemplifiquei para vocês. Eu me alimentei de uma salada crua e lá esta salada, esses vegetais, estavam contaminados com fezes que tinham o vírus da hepatite, por exemplo. Então, eu acabei inserindo dentro do meu sistema. Eu entrei numa sala fechada por muito tempo, lá tinha um fungo patogênico que lançou seus esporos no ar, eu inalei aquele ar, ele acabou de entrar no meu sistema. Então, eu posso obter esses micro-organismos do ambiente, né? É a forma de transmissão. Mas nós conversamos também uma forma de transmissão importante, que são as transmissões, as vias iatrogênicas que servem para transmitir. Nós conversamos isso lá nos fungos, mas isso também serve para vírus, isso serve para bactérias, principalmente para bactérias e fungos. As transmissões iatrogênicas, esse termo está relacionado com os procedimentos médicos, né? Os procedimentos inerentes à área de saúde que nós faremos. Então, iatrogenia está relacionado com esses procedimentos invasivos e que acabam carreando esses micro-organismos para determinado local. Então, o paciente não consegue respirar espontaneamente, eu vou e coloco um tubo orotraqueal, né? Vai ficar lá na bifurcação do pulmão. Então, eu tomo todos os cuidados, eu uso equipamentos estéreis, mas eu acabo veiculando esses micro-organismos lá para o pulmão do paciente. Então, aí tem uma iatrogenia, um procedimento invasivo que acaba carregando o micro-organismo do ambiente trato respiratório superior para o pulmão. Então, nós vimos isso muito em ventilação mecânica, nós vimos isso que acontece nas sondagens, né? Na inserção de catéteres, seja eles periféricos ou centrais, né?
Então, a transmissão dos micro-organismos, eu quero que vocês dêem, ela pode ser do ambiente, ela pode ser de pessoa para pessoa, e ela pode ocorrer através das vias iatrogênicas, que são esses procedimentos invasivos que nós utilizamos. Então, dê uma olhada para essas questões aí de iatrogenia, nós falamos isso lá nos fungos. Ainda dentro do grupo dos fungos, nós conversamos sobre fatores de virulência. Eu acabei de falar que o fator de virulência é as estruturas, né? O que este micro-organismo tem que o capacita a sobreviver. Então, se eu tenho uma estrutura e essa estrutura me capacita a sobreviver, a me estabelecer naquele local e causar um processo infeccioso, eu teria aí o que a gente considera um fator de virulência. Eu tenho um fator que me torna capaz de sobreviver naquele ambiente. E lá para os fungos nós vimos que nós temos diversos fatores considerados fatores de virulência fúngica. Dentre eles, nós temos, por exemplo, a questão da formação de biofilme, né, que eu exemplifiquei para vocês. Então, alguns fungos, eles fazem biofilme. Biofilme nada mais é do que a síntese de uma matriz extracelular que acaba envolvendo e protegendo esses fungos. Nós vimos isso quando nós falamos lá da formação de biofilme num catéter, por exemplo. Então, eu acabei veiculando o micro-organismo na hora que eu fui administrar uma medicação, na hora que eu fui manipular o catéter que está instalado lá no meu paciente, eu acabei veiculando um fungo que tem capacidade de formar biofilme. Esse fungo ele vai se aderir na parede desse catéter ou no lúmen do catéter, e nós vimos que o que ele utiliza para aderir é a sua parede celular, que é formada lá de polissacarídeos. Então, ele adere na superfície do catéter, depois desta aderência, ele vai se multiplicar, depois ele vai formar essa matriz extracelular envolvendo essas células, e aí ele vai ficar protegido dentro dessa matriz extracelular que ele criou, que a gente chama de biofilme. E lá dentro do biofilme, fatores externos que levariam esse micro-organismo a morrer não terão acesso. Então, as células do sistema imune não terão acesso a dentro deste biofilme. Os antifúngicos que eu vou utilizar não terão acesso ao interior deste biofilme, e aí as células sobreviverão. Então, a formação de biofilme é um fator importante, como nós acabamos de ver, para a sobrevivência do fungo. Então, se ele é importante para a sobrevivência do fungo, ele é considerado um fator de patogênese. Então, dê uma olhada nos fatores de patogênese fúngica que nós vimos, né? O dimorfismo, a capacidade de mudar de uma forma para outra, a formação de biofilme, são fatores que a gente considera fatores de patogênese fúngica. Tá certo? Então, esses são os pontos que eu gostaria de comentar, que eu peço que vocês dêem um pouco de atenção, né? Façam uma revisão, peguem o material, que são assuntos, são pontos que estarão dentro da nossa prova. Ok? Alguma dúvida em relação à prova? Por mim não, professor. Tá certo. Então, como nós falamos aqui no início da aula, esse é o comentário da prova, e agora, para a gente fechar, realmente, eu vou fazer o comentário do exercício 03, que nós enviamos para vocês, tá bom? Só compartilhar aqui a tela com vocês. E aí a gente finaliza essa questão aqui. Então, eu falei ainda há pouco para vocês nessa questão da aplicabilidade dos assuntos que nós vimos dentro da microbiologia para dentro da área de vocês. E o exercício de vocês era justamente isso, né? A aplicabilidade, né? Então, eu aqui na faculdade, aqui na nossa disciplina, eu vou ter um arcabouço teórico importante para que eu consiga aplicar no meu dia a dia, e os exercícios que eu enviei para vocês era nesse sentido. Criar situações que se apresentarão no dia a dia de vocês para mostrar a aplicabilidade dos assuntos que nós tratamos. Então, aqui no exercício 3, nós temos a seguinte situação. Cliente internado cerca de 3 meses em uma unidade de terapia intensiva,
esse tempo, 3 meses, é um período longo para o paciente ficar internado, e quanto mais tempo fica internado, mais propicia a agravar determinadas situações, né? Então, vamos lá, com histórico de quadro diarreico nos últimos 15 dias, né? É uma informação importante. Apresenta solução de continuidade, né? Olha aí um termo novo surgindo aqui, que nada mais é do que o rompimento de uma barreira com uma pele. Então, ele tem uma ferida, né? Uma solução de continuidade de 3º grau. 3º grau significa qual foi a extensão desta lesão, né? Então, lesões mais superficiais. As de grau 3 são lesões que acometeram tecidos mais profundos, tecido subcutâneo, muitas vezes até tecido muscular. Então, vocês vão aprender isso em outra disciplina, a classificar esses tipos de ferida, e isso é importante, porque quanto maior esta lesão, mais difícil cicatrização, mais difícil tratamento. Então, esta lesão na pele é de grau 13 e é localizado na região sacra. E esse paciente está em uso de um sistema de curativo por pressão negativa, como mostra aqui a nossa figura. Então, aqui a figura, né? Figura 1, a instalação, né, do sistema de curativo por pressão negativa. Então, olha aqui o meu paciente, que está internado há cerca de 3 meses na UTI, que está com quadro diarreico, que está com esta lesão extensa. Olha o tamanho desta lesão na região sacra, né? E está instalado esse curativo por pressão negativa, que é esse sistema que a gente vê aqui na figura V, na figura B, né? Esse sistema, então aqui, ó, a minha lesão, tá vendo? A minha ferida, né? A minha solução de continuidade. Olha como não é uma lesão superficial, né? É uma lesão que já atingiu tecidos mais profundos. E aí, quando eu tenho essas lesões que eu não consigo tratar, que é de difícil cicatrização, que eu já fiz todas as minhas outras intervenções, os meus curativos, a utilização de alguns produtos farmacológicos aqui dentro, de placas, e esta minha ferida nunca melhora. Por quê? Porque ela é uma lesão extensa, porque provavelmente essa minha lesão ela está infectada, né? Não esqueça que o meu cliente está com diarreia. Diarreia tem micro-organismos bacterianos, fúngicos, virais, mas normalmente quem piora essas lesões aqui são micro-organismos bacterianos advindo das fezes. Precisam de convir comigo que esta região aqui, onde a ferida está estabelecida, que é a região sacra, ela está muito próximo do ânus. E um paciente acamado, cerca de 3 meses, provavelmente ele não consegue, vai evacuar na fralda e essas fezes vai ter contato com esta ferida. E aí está o grande problema, aí está a grande dificuldade de cicatrização. Primeiro, por causa da extensão desta lesão. Segundo, pela infecções secundárias causadas por esse micro-organismo que nós estamos falando. E aí eu consigo aplicar a microbiologia dentro da minha área, numa situação que não é corriqueira, vocês não verão isso todo dia, mas se trabalharem em uma unidade de terapia intensiva, provavelmente verão essa questão. Então, essas lesões de difícil cicatrização, já fiz todas as minhas intervenções, não foi possível melhorar essa ferida, e aí eu faço essa intervenção, que é o curativo por pressão negativa. O que é que eu faço? Eu vou instalar esse curativo aqui, então eu vou fazer a limpeza desta ferida, eu coloco um sistema de espuma aqui dentro, e depois eu coloco um adesivo, tá vendo? Que vai vedar toda esta ferida, olha aí. O adesivo que fecha toda esta ferida. E depois, né, tem uma bomba a vácuo que vai fazer a sucção, né, desta ferida. Para que vai? Lógico que é uma sucção controlada, tá, pessoal? Eu coloco uma sucção que não vai produzir danos, porque danos eu já tenho muito. O que eu quero é melhorar esta ferida. Então, eu vou instalar esta bomba a vácuo com uma pressão controlada e ela vai fazer a sucção de líquidos dessa ferida, tá vendo? Ela vai formar um vácuo aqui dentro, ela vai retirar o oxigênio, tá? Então, este aqui é o sistema vácuo. Qual é o objetivo? O objetivo é retirar umidade, é retirar oxigênio do leito
desta ferida, desta lesão extensa. Então, esta é a situação e as perguntas que eu fiz para vocês. 3. Primeira, determine qual grupo de micro-organismo pode ter levado ao agravamento da lesão pela situação apresentada. Provavelmente, um micro-organismo bacteriano advindo das fezes, visto que, a justificativa, visto que esse meu paciente está com diarreia há cerca de 15 dias e provavelmente, devido à proximidade da lesão da região gastrointestinal, esses micro-organismos estão piorando esta ferida, tá certo? Então, essa seria a resposta para a questão número 1. Questão número 2. Qual o mecanismo de ação do curativo por pressão negativa, Porque não é só instalar, não é só saber que esse curativo funciona. Eu preciso saber do seu funcionamento e é isso que eu pedi para vocês. Sejam pessoas, sejam profissionais curiosos, que quando verem uma situação que vocês não conhecem, que vocês desconhecem, procure saber, pesquise, pergunte, use a humildade de vocês, porque nós sairemos aqui da faculdade, não sairemos sabendo 100%. Na verdade, nunca na vida nós vamos saber 100% das coisas. Eu já instiguei vocês nesse sentido também. Então, por exemplo, esta aqui é uma situação que não se passou nas nossas aulas, mas que eu coloquei aqui no exercício, porque é uma situação que vocês podem encontrar no dia a dia de vocês. Então, qual é o mecanismo de ação desse curativo, O que ele melhora a ferida? Então, nós vimos que essa ferida, provavelmente, um dos fatores que não permite a sua cicatrização é a infecção por um micro-organismo, micro-organismos bacterianos, por exemplo, por causa da diarreia que a gente viu aqui acometendo esse nosso paciente. Então, qual a ação deste curativo para eliminar esse micro-organismo? Então, veja que esse curativo ele vai tirar fatores que são essenciais para a multiplicação do micro-organismo. Quais são esses fatores? Oxigênio, Ele vai formar um vácuo aqui, eu vou retirar o oxigênio. Então, micro-organismos, a maioria deles, precisam de oxigênio, principalmente micro-organismos que sobrevivem na pele, Não esqueça que a nossa lesão é na pele. Pele tem contato com o ambiente e normalmente os micro-organismos que causam essas infecções são micro-organismos aeróbios, micro-organismos que precisam de oxigênio. Então, quando eu formo um vácuo aqui, eu retiro o oxigênio. E se eu estou retirando esse fator, oxigênio, e o micro-organismo precisa para sobreviver de oxigênio, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Então, uma das ações deste tipo de curativo sobre o micro-organismo é retirar o fator que ele precisa para sobreviver. Um deles é o oxigênio. O outro fator é a retirada desse exudato. Lembra que eu botei uma esponja aqui dentro? Lembra que essa bomba a vácuo vai ficar fazendo uma sucção contínua para retirar os líquidos dessa ferida? Micro-organismo precisa de umidade para sobreviver. Quando eu retiro essa umidade... Porque se eu tiver... Não gostei disso, não. Gente, vamos desligar o áudio, por favor, senão atrapalha demais aqui o meu raciocínio, tá? Por favor. Então, quando eu retiro a umidade, eu estou retirando um fator também que o micro-organismo precisa para sobreviver. Nesse exudato, nesse líquido que fica presente na ferida, ele também tem a presença de nutrientes. Nós vimos que os micro-organismos eles se nutrem de elementos nutricionais presentes no ambiente. Então, quando eu retiro esse exudato, eu retiro umidade, eu retiro nutrientes, e eu retirando esses 3 fatores, oxigênio, umidade e nutrientes, eu não permito com que esses micro-organismos que estão piorando esta lesão consigam se desenvolver, tá? E, consequentemente, se eu retiro o micro-organismo, o que é que vai acontecer com a ferida? Vai promover uma melhora desta ferida. Não é só este fator, tá? Aqui no curativo a vácuo, não é só este fator. Eu estou falando do fator que melhora a ferida relacionado à microbiologia, que quando a gente retira esses fatores, o micro-organismo não consegue sobreviver. Mas quando eu crio esse ambiente aqui também, eu tenho o processo de cicatrização, de reparo tecidual, que quando eu formo este ambiente a vácuo aqui, melhora também a epitelização, formação de novas células,
melhora a irrigação sanguínea, eu vou formar novos capilares, tá? Então, a instalação desse equipamento, desse curativo a vácuo, ele melhora grandemente estas feridas, essas lesões extensas, por causa desses dois fatores, a eliminação do micro-organismo e a promoção dos processos de reparo tecidual. Ok? A terceira questão: quais são as características estruturais dos micro-organismos infectantes são afetadas? Então, nós vamos afetar o micro-organismo nas suas características bioquímicas. Então, se ele precisa de oxigênio, ele precisa daquele gás, daquele oxigênio, numa rota bioquímica. Então, se eu tiro oxigênio, eu vou afetar ele bioquimicamente. Se eu retiro nutrientes, por exemplo, eu vou afetar diversas estruturas. Então, aquelas estruturas que nós conversamos, cápsula, parede, membrana, elas precisam ser reconstruídas continuamente, né? Eu fico fazendo o reparo, o micro-organismo, ser vivo, ele se mantém estável, viável, porque ele vai se recompondo, né? Se reconstituindo continuamente. Mas, para isso, eu preciso de nutrientes. Então, se eu retirei os nutrientes, o meu micro-organismo agora não vai ter esses nutrientes responsáveis para entrar na célula, para ele utilizar na reconstrução dessas estruturas, como membrana, como parede celular, como cápsula, e aí afetando a reconstrução, né, dessas estruturas, o micro-organismo vai morrer. Então, é por esta perspectiva que eu quero que vocês olhem. Então, esta situação que foi criada aqui é uma situação que engloba tudo o que nós vimos na nossa disciplina. O conhecimento sobre o micro-organismo e eu fazendo uma intervenção, né? A intervenção em si, que é o mais importante que vocês vão fazer. Então, por que eu estou fazendo essa intervenção? Eu estou fazendo porque esta intervenção chamada curativo a vácuo vai eliminar. Eu conheço o micro-organismo, eu sei que se eu retirar oxigênio, nutriente, umidade, ele vai morrer. Eu sei que melhora a epitelização, né? A irrigação sanguínea e, consequentemente, esta ferida vai melhorar. Ok, pessoal? Então, é esse o comentário que eu tinha sobre a questão da prova e a questão do exercício. Alguma dúvida? Professor, eu gostaria que o senhor, por favor, repetisse a resposta da terceira questão. A questão estrutural, né? Quais são as características estruturais, né? O que é que este curativo vai afetar no micro-organismo estruturalmente? Questão de estrutura. Então, por exemplo, quando eu retiro oxigênio, se ele precisar do oxigênio, né? Como nós vimos, ele normalmente precisa, o oxigênio não vai estar mais disponível, então significa que uma determinada rota bioquímica não vai acontecer. Então, por exemplo, para eu formar energia, eu preciso do oxigênio. Então, agora esse micro-organismo não vai mais conseguir produzir energia. E ele precisa de energia para se manter vivo. Então, levará ele à morte. Então, qual é a estrutura? A estrutura bioquímica que será afetada pela retirada do oxigênio. Outras estruturas, como membrana, parede, membrana, cápsula, parede, ela será afetada porque eu estou retirando, junto com a umidade, né? Estou retirando também nutrientes que esse micro-organismo pegaria desse exudato para se manter vivo, né? Afinal de contas, ele precisa se alimentar. E de onde é que vem o ambiente? Aliás, o nutriente vem deste ambiente úmido, que agora não existe mais. Então, a disponibilidade de nutrientes, ela não está mais presente aqui. E se o micro-organismo não se nutre, não obtém nutrientes, ele não vai conseguir reconstruir as suas estruturas, como a membrana, como a parede, como cápsula. Então, ele não vai conseguir reconstruir, tá? Então, todos os seres vivos, eles se mantêm vivos porque eles reconstituem, né? Eles remodelam, eles fazem reparo nessas estruturas. E para fazer reparos, eu preciso de quem? De nutrientes, porque é através da nutrição que eu vou obter o meu carbono, o meu fósforo, o meu lipídio, para reconstruir essas estruturas. E se agora eu não tenho de onde mais obter, eu não tenho como reconstruir. E aí essas estruturas podem se desfazer, podem romper, levando o micro-organismo à morte. Ok? Ok, obrigada.
Então, pessoal, se não tiverem mais dúvida, nós encerramos por aqui a nossa participação com vocês, né? Eu fiz, assim, da forma mais didática possível para que vocês pudessem ter acesso a esse conhecimento. O que eu deixo de mensagem é que vocês organizem a ideia na cabeça de vocês, né? Não esqueçam tudo isso que nós trabalhamos em imunologia e microbiologia, porque como nós vimos aqui nesse exercício, este assunto ele se apresentará no dia a dia de trabalho de vocês, tá? Então essa é a minha colaboração. Eu espero ter conseguido aqui deixar pelo menos uma semente plantada da importância dessa disciplina aqui para dentro da área de vocês. Nós não nos encontraremos mais online, a não ser para fazer comentários da segunda verificação, mas isso após a prova. Mas a aula nós não teremos mais, a gente encerra hoje aqui a nossa participação. Ok? Tá bom, então, professor. Obrigada. Nada. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Usem o tempo de vocês adequadamente para fazer a prova, né? Use os materiais. Eu penso que é mais uma oportunidade, né, de revisar o conteúdo, de organizar as ideias de vocês. Que vocês vão ter acesso à prova em situações que vão se apresentar e vocês vão buscar o assunto novamente. Então, estudem organizando a ideia e ainda terão no dia da prova mais essa oportunidade de organizar as ideias de vocês. Ok, por hoje é isso. Agradeço a todos e tenham um bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Obrigada.